Ei, seja muito bem-vindo e nesse vídeo eu vou te apresentar tudo o que você vai receber ao entrar e participar do portal Unilibras Diamante. E todas as coisas que você vai ter acesso com acompanhamento, acesso aos nossos métodos e muito mais. Aqui está uma palhinha já do que você vai receber, mas antes eu quero te falar sobre os resultados que você pode ter com todos os conteúdos, né, que você vai ter aqui dentro, porque isso no final das contas é o que realmente importa. Eu acredito que é a razão de você estar aqui também. Aqui você está vendo muitos nossos alunos já sinalizando em Libras, diretamente em Libras, pessoas que saíram do zero ou do nível que elas estavam e agora já estão dominando a prática da Libras, sinalizando, podendo se comunicar com os surdos. Observa aqui que tem jovem, tem gente de toda idade aqui, né? Toda idade, todo canto do país. Aqui também você vai ver que muitas dessas pessoas estavam começando do absoluto zero, como o Tiago, a Marilane e tantos outros alunos, né? Gente de todo canto do Brasil, da Bahia, Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, e que depois de aplicarem os nossos métodos na prática, agora não apenas dominam a Libras, mas estão realmente preparados para se comunicar com surdos, para interpretar e muito mais diretamente em Libras e com a comunidade surda. E aqui tem ainda outros alunos. Esses alunos aqui, eles estão contando histórias em Libras. E claro, a vida é feita de histórias. Então, quando você sabe se comunicar realmente em Libras, você tem essa possibilidade de passar aquilo que você realmente quer dizer para os surdos com clareza. Bom, esse daqui sou eu, você está me vendo aí sinalizando, caso você nunca tinha me visto antes sinalizando, já que agora nesse vídeo aqui eu estou falando em português. Madison, mas se você é tão bom assinar Libras, por que você não fala e sinaliza ao mesmo tempo? Por uma razão muito simples. Falar e sinalizar ao mesmo tempo é a mesma coisa de você assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Não funciona. A Libras é uma língua, o português é outra língua. Essas duas línguas têm estruturas diferentes, são formas diferentes de ver o mundo. E cá entre nós, os surdos lá atrás, quando foi o processo de desenvolvimento da Libras ao longo dos milênios, quiçá dos séculos, a maioria dos surdos não dominam o português, porque o cérebro do surdo funciona de uma forma diferente. A visão do surdo é muito mais desenvolvida como uma compensação por eles não ouvirem. Não só a visão em si, mas o próprio cérebro dos surdos opera de forma diferente por causa dessa adaptação que eles tiveram a partir da visão. Então, não dá para você falar e sinalizar ao mesmo tempo, já que os surdos lá atrás, eles não dominavam o português. Então, o processo de desenvolvimento da Libras não foi simplesmente uma tradução do português para Libras. É uma outra língua, é uma outra cultura, e cá entre nós, uma cultura incrível. E aqui você vê ainda mais alunos nossos aqui realmente tendo a comunicação diretamente em Libras. Essa daqui, para quem não conhece, é a minha esposa Raquel, ela é surda, ela é poetisa e aqui inclusive já é uma das poesias dela. Aqui ela está em cima do Morro do Pai Inácio, na região da Chapada Diamantina, na nossa última viagem para lá. E nesse exato momento agora estamos nos preparando para fazer uma nova expedição para a Chapada Diamantina. E talvez você possa participar conosco disso conforme for o momento em que você está vendo esse vídeo aqui. E aí você vai ter mais informações lá no seu e-mail sobre isso. Então essa daqui é a minha esposa Raquel. Olha, a gente é casado há 13 anos e nessa nova viagem a gente vai completar 14 anos de casado e comemorar, inclusive, lá na Chapada Diamantina. Bom, aqui você está vendo a Luana. A Luana foi a nossa primeira aluna dos nossos métodos aqui da Universidade da Libras. E nesse dia aqui, foi logo no começo, quando a gente tinha se conhecido há pouco tempo, eu fui entrevistar a Luana para entender melhor a dinâmica dela na Libras. Olha só o que ela falou nesse trecho aqui, ó. Não sei se eu estou fazendo certo, eu quero aprender. Entendi. E aí eu saio pesquisando e procurando vídeos. Percebe? É justamente o que pode estar acontecendo com você e com tantas outras pessoas. Ficar aí tentando aprender a Libras, mas ainda não se sente preparado. Olha só.
Depois desse tanto de cursos que você já fez, desse tanto de horas que você tem estudado a Libras aí na sua casa, você usa o celular também ou não? Ah, uso. Eu uso o Prodif Uhum. e uso o Hugo. Ok. Ah, sim, tinha esquecido. E agora eu tô fazendo letras libras também. Comecei a estudar para aprender mesmo, né? Para tentar aprender mais a Libras. Esse curso que você faz é pelo Estado. Então você viu aí o tanto de coisa que ela estava fazendo e tudo mais. Agora, a grande questão não é o tanto de coisa que você já fez de Libras. A grande questão é, olha só o que eu perguntei para ela. Você tem fluência na Libras? Tipo assim, se a gente fosse fazer essa entrevista aqui em Libras, se eu fosse conversar com você em Libras, como é que seria pra você? Para. Não ia dar. Não ia dar. Não ia dar. Entendi. Percebe o ponto aqui? Então, ela já tinha feito o curso básico, curso intermediário, curso de igreja, estava fazendo faculdade de Letras Libras há 6 meses, mas não se sentia preparada. Então, tipo, o tempo vai passando e mesmo fazendo essas coisas, não está preparado. E aí, beleza. Nesse dia ali, eu desafiei a Luana e eu falei assim, deixa eu ver até se eu acho o trechinho aqui para mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui, ó. Olá, estou aqui. Olha o que eu falei para ela nesse trecho. Ter percebido que eu fico com a moça assim várias vezes, é porque eu estou aqui pensando em uma coisa, e o que eu estou pensando, que eu estou elaborando aqui, eu nunca fiz antes na minha vida. Né? Eu vou olhar aqui e eu quero te propor um desafio. Certo. E esse é um desafio para você, mas também é um desafio para nós da Universidade da Libras. Para mim, para Raquel Barreto, minha esposa, que é surda. E esse desafio a gente chamou de Desafio Fluente em Libras. E esse desafio consiste em seguinte, esse desafio consiste no seguinte, o Desafio Fluente em Libras. Em 10 semanas, você vai ser fluente em Libras, aplicando o nosso método Fluente em Libras na prática. 10 semanas, você vai estar fluente na Libras. Topa? Naquele momento ali, parecia impossível isso. E eu até me emociono de relembrar esse dia, porque a verdade é que eu, Madison, demorei bem mais do que 8 anos para me tornar realmente fluente em Libras, dominar a Libras, saber me comunicar e conseguir explicar qualquer coisa em Libras para os surdos. Às vezes você já pode ter me visto algum vídeo em que eu falava que era 8 anos, mas a verdade é que foi bem mais do que 8 anos, porque ser fluente em Libras é você conseguir passar qualquer coisa que você quiser para Libras, mesmo que eventualmente você não saiba um ou outro sinal. E olha o que aconteceu aqui, ó. Este é meu sinal. Isso aqui, olha a cara da Luana, isso aqui são 6 semanas depois. E nesse vídeo aqui eu tô fazendo uma entrevista com a Luana totalmente em Libras. Vê aqui um trechinho. Como é que foi isso? Bom, no ano de 2012, eu conheci, né, uma amiga e ela é professora de Libras. E ela me convidou para fazer o curso, né? Isso aqui são mais de 30 minutos de entrevista. Se eu for pulando os trechos aqui, ó, você vai vendo aqui, ó. Traduzir, fazer a sinalização. Tá vendo? Você vai ver aqui as sinalizações dela. E mais do que ver as sinalizações dela, vou mostrar um trecho aqui pra você ver a cara que eu tava fazendo aqui, ó. Teve uma hora aqui assim, ó. Esse aqui é o filho dela. Cadê? Eu acho que é mais aqui ao final. Aqui. Eu acho que é aqui, ó. Não, é fácil. Fiquei preocupada, mas nós fomos ao médico. Lá o médico, né? Ele falava com ela, né? Ela estava na maca e ele fazia as perguntas e ela respondia. Ele perguntava e ela respondia. Então eu fazia Libras traduzindo ele para ela e ela correspondia. Olha a cara que eu tava aqui. Eu estava totalmente impressionado, porque observando a Luana sinalizar, eu percebi que ela não só estava fluente na Libras já com 6 semanas, embora eu tinha falado para ela que ia ser
um desafio de 10 semanas, mas, além disso, ela já estava num nível já mais elevado da Libras, em que ela conseguia passar para Libras até termos que não tem sinal, até termos que ela provavelmente nem sabia o sinal. E aqui, por isso que eu estava fazendo essa cara aqui, que eu estava tão admirado, porque eu, Madison, demorei bem mais do que 10 anos para eu conseguir desenvolver essa habilidade. Bom, isso aqui foi um momento de entrevista com a Luana. Isso aqui já é ela contando uma história em Libras, a história dos 3 porquinhos, diretamente em Libras, poucos dias depois. Madison, mas eu não quero aprender a contar a história dos 3 porquinhos. Sim, mas isso aqui é só um exemplo para você entender que ela se tornou fluente em Libras e até uma história que é cheia de personagens, que é uma história fantasia e tantos detalhes que tem na história, ela estava contando diretamente em Libras. Então, pulando trechos aqui para você ver. Aqui foi mais ainda, porque a Luana tinha um sonho de ser intérprete de Libras. E aqui eu estava treinando ela para ser intérprete de Libras. Ela começou a trabalhar com a gente. Eu queria que ela interpretasse os nossos vídeos para Libras. Olha. O que você quer diretamente em Libras sem você depender do português. Então aqui está vendo eu ensinando para ela a teoria e depois explicando a prática para ela nesse trechinho aqui de vídeo. Obviamente não foi só esse trechinho, né? Foi vários dias de treinamento e tal. E aqui você já está vendo ela interpretando para Libras. Português, sem você depender de ficar apontando coisas. No... Mas não parou por aí, não. Tem vários vídeos dela interpretando para Libras. E aqui já é um vídeo em Libras, ela interpretando para o português em áudio, versão voz. Com muita saudade da sua esposa, viu o porta-retrato com a foto dos dois. E aí ele pensou, oh, meu Deus, com essa foto, eu com minha velhinha. São vários e vários. Eu poderia ficar aqui horas e horas só falando sobre alunos nossos que aplicaram os nossos métodos, além da Luana, né? Essa daqui é a Mariana, esse aqui é o comecinho dos estudos da Mariana, ela tentando fazer a sinalização em Libras, ainda travado ainda, ela está se esforçando ali para fazer, buscando fazer as práticas em Libras. Esse aqui, tá vendo? Ela tá buscando fazer, tá se esforçando, mas, gente, isso aqui não tá claro em Libras realmente. Aqui já é depois de 8 semanas. Por quê? O método fluente em Libras, embora ele tenha começado como sendo de 10 semanas, depois a gente reduziu ele para 8 semanas. Por quê? Porque a verdade é que quando lá atrás prometi para a Luana, você vai se tornar fluente em Libras em 10 semanas, os materiais não estavam prontos ainda. Na primeira turma nossa, os materiais não estavam totalmente prontos. Mas nas outras turmas, os materiais já estavam prontos. E, gente, cá entre nós, a melhor coisa do mundo que tem é você poder chegar lá e comunicar em Libras Consult, sem entender o que a pessoa está fazendo e ela te entender também. Então, por isso que as turmas seguintes, já com os materiais todos prontos, a gente organizou de forma que você pode sair do zero ou do nível que você está na Libra e se tornar fluente em 8 semanas. É o que a Mariana está desenvolvendo aqui. Ó. Isso aqui já é a última prática do método fluente em Libras realizado pela Mariana. Percebe? Aqui ela está vendo um conjunto de imagens e já está fazendo a sinalização diretamente em Libras. Percebe a leveza? Pois é. Hoje, aqui já é um vídeo de agradecimento que ela está enviando para a gente. Libras. Vocês são perfeitos, maravilhosos. Mudaram a... Aqui já é a Mariana interpretando uma música para Libras. Eu já vi esse vídeo, já mostrei isso aqui para vocês, provavelmente várias e várias vezes, mas mesmo assim eu me emociono até hoje, porque eu sei o quanto que é difícil aprender a Libras se não for através dos nossos métodos. E é justamente por isso que eu resolvi fazer algo inédito. E vocês podem ter acesso, você que está me assistindo aqui, você pode ter acesso não só ao método Fluente em Libras, mas a todos os nossos métodos. Como, por exemplo, a nossa aluna Edinamara aqui, que faz parte do portal Unilibras como membro VIP. Ela tem acesso ao Fluente em Libras, ao Libras Essencial. Vou explicando aqui cada método, né? Com Fluente em Libras você vai sair do zero do nível que você estava, você vai se tornar fluente em Libras em 8 semanas.
valor do investimento é de R$ 2.997, mas fique tranquilo, fique comigo que você vai entender melhor isso. E como que você pode ter acesso a todos os métodos, sem ter que investir esse valor todo. Método Libras Essencial, ele é para quem também não sabe nada de Libras e quer aprender a se comunicar com surdos no dia a dia. Quer entender, quer bater um papo com o surdo na igreja, está preparado para receber o surdo na igreja ou em outros contextos, e quer estar preparado também para ter essa comunicação com clareza com os surdos. Quem não sabe nada de Libras, quando termina o método Libras Essencial, já consegue se comunicar com surdos e ter clareza em entender e se fazer entender. Quem já sabe Libras, já é fluente, quando faz o método Libras Essencial, se aprofunda ainda mais na Libras, porque nele, quando você já sabe a Libras e você chega no método Libras Essencial, você consegue expandir a sua visão imensamente. A mesma coisa de você pegar o método Libras Essencial, você já fez ele, e você vai lá e revisa o método, faz ele de novo. Nossa, a sua visão sobre a Libras se expande ainda mais. Tá? Então você pode fazer ele primeiro, depois fazer o Fluente em Libras, ou fazer o Fluente em Libras e depois fazer ele. Tanto faz a ordem. O método Libras pela Libras, eu mostro o passo a passo de como você absorver a Libras sem ter que decorar nenhum sinal da Libras. O método Sinais de Sexualidade em Libras, você vai descobrir como fazer comunicação e interpretação com surdos num contexto médico, num contexto de casal, caso você, enfim, esteja namorando ou tenha intenção de namorar uma pessoa surda. Mas são sinais relacionados à sexualidade em Libras, são sinais que eu nunca vi nenhum curso ensinar, mas que são sinais extremamente importantes de você saber realmente para ter a comunicação em Libras. Mas o meu objetivo é só usar a Libras no contexto religioso. Sim, mas obviamente tem muitas religiões que têm alguns tipos de ensino, né, vamos chamar assim, de orientação, né, educação sexual. Eu não sei qual que seria o melhor termo para se usar, mas o fato é que aqui tem os sinais que você vai precisar para esse tipo de contexto. Orientação para casais, enfim. Aqui, Libras na igreja. O método Libras na igreja é para quem é de alguma igreja ou alguma religião e quer aprender como receber os surdos lá. Então aqui você vai sair do zero ou do nível que você está e vai estar preparado para receber os surdos, para passar a mensagem para eles e tudo mais. Mas eu não quero aprender nada sobre Libras na igreja. Tudo bem, você não precisa de fazer esse método aqui, é opcional. O Libras para iniciantes, você vai, para quem não sabe nada, pode começar por ele, ou para quem já sabe Libras, vai fazer ele também, e assim você vai se aprofundar na Libras, porque nele eu mostro a Libras realmente passo a passo, aprofundando em vários aspectos dela e também mostrando como entender a lógica de como que a Libras funciona. Além disso, você vai ter aqui também o curso de sinais secretos da Libras usados pelos surdos. Esse aqui é um curso onde eu mostro sinais que geralmente só os surdos conhecem, que quando o ouvinte vai se comunicar com o surdo e o surdo usa, o ouvinte acaba passando vergonha, como já aconteceu comigo. E aqui eu vou revelar realmente quais são esses sinais. Além disso, você vai ter acesso ao método Libras Escrita Passo a Passo. Nele você vai aprender como ler e escrever a Libras e como se aprofundar na Libras em 6 níveis linguísticos. Tem ainda o como captar a essência da Libras de maneira intuitiva. Aqui você vai desvendar realmente o segredo de como que a Libras funciona. E assim você nunca mais vai ter que decorar nenhum sinal da Libras. Quando você vê um sinal de primeira, sim, você já vai captar o significado dele, como acontece comigo, com a Raquel e com tantos surdos. E como bônus, você vai ganhar acesso também ao método Profissão Intérprete, que é um passo a passo desenvolvido por mim, em que eu revelo todos os meus 23 anos de prática de interpretação na Libras, eu revelo passo a passo de como você sair do zero e se tornar intérprete de Libras. Então, se você observou aqui o detalhe, com o portal Unilibras VIP Diamante, você vai sair do zero ou do nível que você está e você vai aprender a se comunicar com surdos, absorver a Libras, entender como que a Libras funciona, entender como a gramática da Libras funciona. Você vai se tornar fluente em Libras, você vai se aprofundar na Libras, você vai dominar a prática de como que tudo funciona realmente nessa relação e entender
profundidade, com clareza, a comunicação com surdos, e ainda você vai se aprofundar na cultura surda aqui dentro do profissão de intérprete, que é um bônus, tem um módulo só sobre cultura surda, são 6 módulos aqui, e ainda você vai dominar a prática de tradução e interpretação. E ó, aqui ainda tem outros materiais e outros conteúdos que vão sendo liberados para você à medida em que você vai concluindo os métodos anteriores. Tudo passo a passo. Aqui dentro é o método Fluente em Libras, por exemplo. Tá vendo? Então aqui você começa desenvolvendo a sua mentalidade fluente em Libras, como se tornar imparável na Libras, depois vem o ciclo da fluência, onde você vai eliminar os freios de mão da fluência, como determinar e escolher a data da sua fluência na Libras. Aqui você vai descobrir como transformar a sua mente em sua aliada, como ver o mundo com óculos cultural dos surdos, como emergir na Libras, como celebrar cada conquista sua na Libras, ao invés de ficar se lamuriando todas as vezes que você trava, que você vai descobrir como que você vai transformar o ciclo disso. Depois você vai descobrir como funciona o método Fluente em Libras. E assim, ó, isso aqui é um conteúdo que, numa sentada, você vai lá e faz por completo. Tá? Mas depois vem o ciclo de imersão na Libras, e aqui cada episódio é liberado a cada semana. Madison, mas eu não quero fazer um episódio por semana. Eu quero fazer mais espaçado e tal. Você pode fazer também com o nosso acompanhamento, com a nossa orientação. Aqui, em cada episódio, tem práticas de Libras, tem material para você baixar, tem um mapa da Libras para você ir se aprofundando. E cada aula dessa, vou abrir, por exemplo, aqui. Deixa eu ver aqui qual aula eu abro aqui, ó. Você, entrando na aula, você tem a parte de relaxamento para preparar a sua mente para o estudo. É um vídeo prático. Tudo aqui que vocês estão vendo é baseado nas neurociências cognitivas. O objetivo desse vídeo agora não é explicar o detalhezinho de cada meta, é só uma visão geral para você saber tudo o que você vai receber dentro do portal Unilibras VIP. Então, aqui tem a bússola, onde eu vou te orientar sobre o que você vai fazer para aproveitar ao máximo o conteúdo da aula. Então, por mais... Exatamente o passo a passo aqui. Aqui tem as orientações, depois começa a parte aqui de imersão na Libras. A parte de imersão na Libras é Libras mesmo. Aqui o nosso compromisso é te guiar do zero do nível que você está para você se tornar fluente em Libras. Madison, mas o vídeo está só em Libras. Calma, isso aqui é uma das práticas. Vai ter uma outra prática que vai ter sinalização, mostrando imagens. E presta atenção que o segredo está aqui. Ó. Aqui tem as instruções, tem a minha orientação de como que você vai fazer para você entender o conteúdo que está ali. E aqui que está o segredo do método, tá? Mas fica tranquilo, porque todos os alunos que eu mostrei antes para você, tá vendo? A Mariana e tantos outros alunos, como o John. Aqui eu já entrevistando o John diretamente em Libras, ele sinalizando diretamente em Libras, percebe? O John aqui já está interpretando até música em Libras. Interpretando música da Elis Regina para Libras. Tudo, a própria Edinamar que eu tinha mostrado para vocês antes, tá vendo? Ela fazendo a sinalização aqui já fluente em Libras. Todas essas pessoas não entendiam nada de Libras praticamente quando começaram a estudar o nosso método. Mas, seguindo o passo a passo, não apenas se tornaram fluentes, eles se tornaram intérpretes, dominam a prática de comunicação com surdos, e isso também vai acontecer com você. O segredo é seguir o passo a passo do método e aqui em cima tem um botão aqui, ó. Você clica aqui, você vai falar diretamente com... Aqui, ó. Vou voltar aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Tem um botão aqui do WhatsApp. Você vai clicar nesse botão aqui em cima, tá vendo? Bem aqui, cadê? Aqui, ó. Opa. Aqui nesse cantinho aqui em cima, mais ou menos aqui assim, tá vendo? Tá do lado do botão amarelo aí. Você vai conversar diretamente com o nosso time no WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E ó, o meu compromisso com você aqui é que você não sai daqui com dúvidas. Nenhuma dúvida. Então, se eventualmente tiver alguma dúvida, você vai lá e vai tirar dúvida com o meu time. Se eventualmente o meu time não souber te responder, eles vão consultar a mim ou a Raquel. Nós vamos trazer a resposta para você e meu time vai repassar essa resposta para você. É o nosso compromisso com você. Então aqui você definitivamente não está sozinho. Você vai contar com toda a orientação e acompanhamento necessário para você se tornar fluente em Libras.
E aqui já é o método Libras Essencial, que você também vai ter acesso dentro do portal no Libras VIP. Aí presta atenção, isso aqui é só para quem é membro VIP do portal Unilibras, tá vendo? Então aqui é a preparação dele, depois você vai ter aqui 4 episódios. Mas isso é o mesmo conteúdo do método Fluente em Libras? Não, são 2 métodos separados, independentes um do outro, e você vai sair do zero ou do nível que você está e realmente vai se desenvolver na Libras. Aqui, para quem tem interesse em aprender como se comunicar com surdos no ambiente da igreja, aqui já é o método Libras na igreja. Tá vendo? Então tem toda a preparação aqui, toda a orientação necessária para você sair do zero ou do nível que você está no Ministério com Surdos na igreja, realmente saber como desenvolver um Ministério com Surdos com qualidade, com profundidade, com compromisso com os surdos na igreja. Aqui já é o método Libras pela Libras, tem aqui esse é um método curto, tá? São 7 aulas, mas a profundidade desse método aqui é muito grande. Muita gente, mesmo já sabendo Libras, quando chega nesse método aqui, fica pasmo com o nível de profundidade que ele traz. Ao mesmo tempo que, embora ele seja muito profundo, ele é totalmente acessível, tanto para quem sabe nada de Libras, quanto para quem já é até fluente ou intérprete de Libras. Você sempre, em qualquer método nosso, independente do nível que você está, você vai se aprofundar ainda mais. Aqui já é o método Profissão Intérprete. Nele, são 6 módulos passo a passo, onde você vai sair do nível que você está na interpretação, você vai entender de uma vez por todas a cultura, a visão médica sobre os surdos, a visão cultural sobre os surdos. Ó, as aulas são todas passo a passo. Como que funciona as identidades surdas, surdo-cegueira, surdos com TDAH, surdos oralizados, visão dos surdos, o que realmente eu vejo no dia a dia em contato com surdos, com os nossos amigos surdos em nossas viagens pelo Brasil, as instituições nas comunidades surdas, como elas funcionam, o profissionalismo na cultura surda, as fases da vida dos surdos conforme a idade deles e os aspectos culturais disso, as relações linguísticas com os surdos, de quem é a Libras, desafios dos surdos na sociedade e muito mais. Depois, no módulo 2, você vai descobrir aqui realmente o que é tradução e interpretação, quem que é o intérprete de Libras, como é que surgiu essa profissão, quais são os tipos de tradução que existem, quando você vai usar cada uma delas, quais são os modos de interpretação. Inclusive, você vai entender sobre a tradução consecutiva, tradução simultânea, a interpretação sussurrada, a interpretação comunitária e também a interpretação judicial. Você vai entender quais são as abordagens de tradução, quais são as competências que você deve desenvolver, as habilidades que você deve desenvolver e como desenvolver essas habilidades. Quais são os princípios de tradução, como neutralidade, fidelidade, imparcialidade, como funciona isso e como aplicar isso na prática. Qual que é a ética e sigilo, os universos, o que realmente importa. Tudo isso aqui, gente, ó, conteúdo totalmente passo a passo. Aí aqui começa realmente o que eu considero que é o segredo do método, tá? Aqui eu não vou entrar em todos os detalhes, mas aqui você vai entender realmente já. Eu fiz literalmente um download da minha mente, como que eu interpreto a Libras para a prática. E aqui você vai entender isso exatamente na prática. Então, como usar os seus sentidos, né? São 25 sentidos, mais de 25 sentidos que o corpo humano tem. Você vai entender como usar cada um deles para a sua prática de interpretação, ao invés de ficar limitado aos 5 sentidos que a gente aprende na escola. Aqui, o ambiente interno, tá? Memória sensorial, memória operacional, memória de tradução, memória versus esquecimento, sono e energia, cansaço mental, pensamentos paralelos. Essa técnica aqui é uma das técnicas minhas favoritas. Você vai entender como pensar em várias coisas ao mesmo tempo enquanto está interpretando. É fantástico isso. Depois o ambiente externo, o ambiente interno. Aliás, aqui é tudo ambiente externo. O discurso fonte, como é que você faz a análise daquilo que você está ouvindo para Libras, ouvindo em português para passar para Libras, figuras de linguagem, como funcionam as características literárias para interpretar para Libras, como é que ele vai lidar com o tempo, quando o palestrante fala rápido, fala devagar. Tudo isso aqui é totalmente aplicável, tanto se você está saindo do zero, quanto que se você já é intérprete e quer se aprofundar mais. Aqui você vai entender sobre as vestimentas do intérprete,
sobre como automatizar suas memórias de tradução, sobre como lidar com o ambiente onde você está, barulhos no ambiente, para você conseguir se concentrar realmente na interpretação, como você captar feedback dos surdos, como lidar com os curiosos na hora da interpretação e não se distrair. Aqui já é a parte da preparação da interpretação, como você se preparar. Depois também como você desenvolver a sua prática da mensagem fonte, para você de fato receber a mensagem fonte, aquilo que você está ouvindo, como que você vai ter o controle do tempo, como que você vai... aqui eu não vou explicar como que é não, porque aqui já é o segredo da parada já. Bom, como é que você vai monitorar o processo? E como que você vai fazer para você não ficar preso no português, mas você entender a Libras, entender a mensagem em português para você passar ela realmente para Libras. Aqui tem inúmeras técnicas, tudo passo a passo de como que você realmente vai fazer isso. Todas elas bem passo a passo mesmo. Macro para micro, transposição, transformação, redução, modulação, técnicas de apoio, são muitas técnicas mesmo, mas a parte mais legal é porque você vai me ver aplicando isso na prática. E depois disso tudo passo a passo, com exemplos práticos e tudo mais, vem o mapa da Libras, segredos da linguística, aplicando a linguística na prática, o alfabeto manual na prática de uma forma que você nunca viu, sistema numérico na prática, e depois ainda você vai ter aqui no módulo 6 novas possibilidades com a escrita da língua de sinais, traduções comentadas, onde eu pego uma tradução que foi feita da Libras para o português e analiso, depois uma tradução que foi feita da Libras para o português e analiso também, explicando exatamente como que tudo foi feito. Depois aqui o fluxo tradutório na prática, explicando, orientando aqui tudo passo a passo, e ainda aqui traduções referência para você poder se espelhar, poder modular, poder analisar tudo na prática. Tudo isso aí dentro do bônus, né, que é o Profissão Intérprete. E aqui ainda você tem o Libras para iniciantes, com as orientações, com os conteúdos na prática, como eu tinha comentado antes aqui para você. As orientações, tudo com imagens, tudo com orientações práticas, tudo passo a passo, mostrando a escrita da língua de sinais também. E sempre, em cada aula, tem sempre um espaço para você fazer suas próprias anotações, para você se desenvolver ainda mais. Aqui, por exemplo, é o método Libras Escrita Passo a Passo. Então, aqui tem cada um dos conteúdos do método, das aulas, as práticas em Libras, entendendo a estrutura da escrita da língua de sinais. Vou abrir uma aula dessa daqui, abrir aqui uma nova aba. Daqui a pouco eu abro uma aula aqui para você ver por dentro. Aqui, aqui ó, tem as práticas, tem a ordem de leitura. Essas aulas aqui, eu quero mostrar algo visual para vocês. Vou mostrar no módulo 2 aqui. O módulo 2 tem coisas mais visuais, mais fácil você entender. Aqueles módulos lá, eu aprofundo em muitos aspectos da linguística da Libras, mesmo para quem está começando do zero. Aqui, ó. Aqui, mostrar aqui essas setas, enquanto eu vou abrir de novo aqui o módulo 2 na outra página, para a gente ganhar tempo aqui, ó. Então aqui é a aula passo a passo. Vou pular um trecho aqui. E ó, o método é todo passo a passo. Aqui nesse exato momento já é o módulo 2. Então você está me vendo aqui escrevendo, eu vou dar os exemplos, eu vou te mostrar aqui sobre vários ângulos diferentes da escrita, para você ter a segurança de que você está entendendo da forma correta realmente a Libras, a prática na Libras. Ó, a escrita da língua de sinais revolucionou por completo toda a minha forma de ver a Libras. Revolucionou por completo. E aqui eu vou compartilhar com você, não só a escrita da língua de sinais, mas você vai entender como ela funciona, como se aprofundar na Libras com a escrita de sinais, como ler e escrever qualquer sinal da Libras, como escrever qualquer tipo de texto em Libras, inclusive livros completos direto em Libras. Você vai descobrir também como fazer a escrita da língua de sinais no computador. Você vai saber como fazer anotações de Libras, direto em Libras, quando você estiver vendo. Vai saber como é que faz a anotação da Libras no papel.
e a orientação toda passo a passo realmente para você dominar a prática da Libras. O grande poder da escrita da língua de sinais é porque quando você faz as anotações direto em Libras, você está literalmente talhando e escrevendo a Libras diretamente no seu cérebro. Os sinais que eu já escrevi em Libras, eu nunca esqueci eles em Libras. Alguns deles eu nem uso no meu dia a dia. Me lembro claramente do dia em que eu estava fazendo a anotação desses sinais. Às vezes uma mesa de bate-papo com um amigo surdo, às vezes escrevendo já no celular direto e tudo mais. A Libras realmente é talhada na mente. E aqui, o módulo 2, que eu estava mostrando antes, tem os detalhes aqui, né? Então, sempre tem as práticas para você fazer a leitura e a escrita dos sinais, e depois tem os gabaritos. Então, eu vou mostrar, por exemplo, aqui como é que funciona os gabaritos. Então, aqui tem a orientação, tá vendo? Então, aqui tem o vídeo. Percebe? Tem o vídeo aqui, tem a escrita aqui, tem o significado do sinal. Percebe? Então assim você pode, vendo a Libras, vendo a escrita e comparando com o que você fez suas anotações, e assim você vai saber. Sempre a gente tem a prática geral, tem um espaço para você fazer suas anotações pessoais aqui, percebe? Pode fazer suas anotações pessoais, pode apagar elas, depois você pode buscar pelas suas anotações pessoais, você marca a aula aqui como concluída, e assim por diante. Todo o método é totalmente passo a passo. E como eu falei antes, tudo isso vai estar disponível para você aqui dentro do portal Unilibras VIP. Só que, além de você ter acesso aos métodos, você tem acesso também ao nosso time de acompanhamento, de suporte, de orientação. Você pode clicar aqui no botão para você entrar e conversar com o nosso time em tempo real pelo WhatsApp. Manda uma mensagem, tira suas dúvidas e você vai mandar as mensagens. Olha, o nosso time domina toda essa prática aqui. Ele foi treinado justamente com os nossos métodos para poder estar totalmente preparado. E além disso, com o nosso treinamento interno específico para o nosso time. E além disso, para você que está assistindo esse vídeo aqui nesse exato momento, eu vou liberar, além desses métodos aqui, eu vou liberar de bônus para você o acesso completo e imediato ao método que é o nosso treinamento interno para intérprete de Libras. O exato passo a passo que eu usei para poder treinar a Luana lá atrás, quando eu estava treinando ela, né, do zero a se tornar intérprete de Libras, tá vendo? Esses bastidores aqui, tá vendo? Esse vídeo aqui é um trechinho, né? Na verdade tem 2 minutos aqui. Mas eu tenho um método completo que eu desenvolvi, treinando a Luana do zero para se tornar intérprete de Libras. Esse é um treinamento interno que somente o nosso time que trabalha aqui com a gente tem acesso. Você vê que ele nem está listado aqui no portal no Libras VIP na hora que eu mostrei aqui para você, tá vendo? Mas eu vou liberar ele na íntegra para você, para que você possa começar de imediato, caso já seja o seu momento agora, e saber realmente como dominar a prática da interpretação na Libras, exatamente com o passo a passo que eu revelei para a Luana. Agora é o seguinte, além de tudo isso aqui, você vai receber o certificado de cada um dos métodos que você realizar. Madison, eu tenho que fazer todos os métodos? Não. Madison, por qual método que eu começo? Simples. Quando você começa, vai clicar aqui em Comece Aqui. É o único conteúdo que vai estar liberado para você, além do que eu prometi aqui que vai estar liberado, né, que é o treinamento interno para intérpretes. Lá tem o mapa de perfil pedagógico. Você vai preencher o mapa de perfil pedagógico e conforme o seu perfil pedagógico, as suas necessidades, seus objetivos com a Libras, o meu time vai te orientar, olha, você vai começar por esse método aqui, ele vai liberar o acesso para você. Então você vai colecionando. A Ednamar, por exemplo, que mostrei, ela já fez cada um desses métodos aqui, percebe? E assim é que você vai se desenvolvendo. Madison, eu posso fazer um método quantas vezes? Quantas vezes você quiser. Você vai revisando, você vai se aprofundando neles cada vez mais. Bom, como eu falei, os métodos eles podem ser adquiridos lá em nosso site. Até abrir aqui para você. Aqui em nosso site da Unidestrava, quando você vem aqui, ó, Unidestrava, clique em cursos. Aqui tem cada um dos nossos métodos aqui, tá vendo? Aqui, por exemplo,
se você clicar aqui para poder você ver detalhes do método, vou abrir 2 aqui para ficar mais fácil aqui para você. Ó. Abrir 3 aqui. Para você ter noção do que eu estou explicando aqui. Ó. Você pode adquirir o método Profissão Intérprete aqui. Nem precisava ter aberto nova aba, né? Abrir esses 3 métodos aqui só para você ter uma noção. Então, esse aqui é o método Profissão Intérprete. O valor do método Profissão Intérprete, cadê? O valor dele é R$ 3.997. Atualmente ele está aqui com um desconto por R$ 1.997. Beleza, grava o preço aí. Aqui é o método Fluente em Libras. Vou ver se aqui tem os detalhes de valores aqui, ó. Cadê? É aqui mesmo. O valor dele é de R$ 2.997. Aqui é o método Libras Essencial. Vou ver aqui o valor dele. R$ 1.297. Percebeu? Então esses são os valores dos métodos. Porém, você que está me vendo nessa página aqui, você pode ter acesso a todos esses métodos por apenas 12 vezes de R$ 99,70. Só isso. Tá? É uma assinatura anual e você pode renovar ela ou não. Você pode continuar com a gente. Enquanto você quiser continuar e novos métodos forem sendo adicionados, você vai se aprofundando, vai tirando dúvida e tudo mais, você continua com a gente. Se você quiser cancelar, desistir de cancelar, você pode cancelar também. Mas você vai ter acesso a todos esses métodos aqui e a outros conteúdos, outros métodos de Libras também que eu for desenvolvendo. A gente vai adicionando aqui no portal para você ir se aprofundando ainda mais. Então, seja muito bem-vindo ao portal no Libras VIP Diamante. Obviamente, as vagas para ele são limitadas, porque como eu expliquei aqui várias e várias vezes, nós temos um time dedicado para poder responder as suas dúvidas, dar esse suporte, dar as orientações, e para que isso funcione muito bem, e para que as orientações sejam passo a passo, a gente possa atender realmente cada pessoa, as vagas, obviamente, são limitadas. Então, nesse exato momento, não atualiza a página, aproveita, clica no botão aqui abaixo, garante agora mesmo a sua vaga. Vai lá.